Bom dia, bom dia. Não estive aqui ontem porque realmente eu não tinha mínima condição de estar. Eu estava realmente com a gripe muito forte e não tive condição de fazer o vídeo. Mas estamos aqui hoje. Eu quero falar hoje da maldição hereditária do roubo, do furto, da apropriação indevida. A base disso é Zacarias 5, do 3 ao 4. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque todo aquele que rouba será expulso, segundo esta maldição, e todo aquele que jura falsamente será expulso, segundo ela. Eu a fiz sair, diz o Senhor dos Exércitos. E ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, permanecerá no meio da sua casa e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A Bíblia nos mostra que o pecado não afeta apenas quem o pratica. O pecado ele abre brechas espirituais que afetam filhos, netos, bisnetos, tataranetos, terceira, quarta geração. E nós vamos falar hoje da maldição hereditária gerada na apropriação indevida. Quando cometemos qualquer crime contra o patrimônio, quando nossos antepassados fizeram isso, e como nós podemos ser curados por meio da confissão e do arrependimento. Primeiro pilar, nós precisamos entender que existe a iniquidade que se transmite quando Deus fala que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A iniquidade, ela é um padrão de pecado. Nós temos visto aqui que se repete nas gerações. E o roubo encoberto, ou considerado, mesmo que ele seja considerado um pequeno furto, um pequeno roubo, ele pode abrir portas espirituais para maldições familiares. Isso se manifesta de que forma? Escassez contínua, perdas inexplicáveis, falências, portas fechadas, dívidas recorrentes e destruição de bens. Entenda que Zacarias disse que a casa de quem rouba é visitada pela maldição. A visão de Zacarias mostra uma maldição que entra na casa do ladrão. A maldição permanece e consome a casa com madeira e pedras, ou seja, afeta o alicerce da família. Isso revela um princípio. O fruto da desonestidade gera a colheita de destruição em diversas áreas da vida. Eu vou repetir. O fruto da desonestidade, da corrupção, da apropriação indevida gera colheitas de destruição em diversas áreas da vida. Uma geração que enriqueceu com desonestidade, a próxima vai enfrentar vícios, vai enfrentar mortes, vai enfrentar perdas, desorganização, falências, quebra das empresas, problemas emocionais e espirituais. Isso é fatal. O primeiro passo que se faz para sair desse ambiente é reconhecer a raiz do problema. E lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz: nossos pais pecaram e já não existem, nós levamos as suas maldades. O sofrimento presente, ele pode ter origem em pecados dos nossos ancestrais. É necessário identificar se houve práticas de roubo, sonegação, corrupção, injustiças, mentiras, apropriação indevida, enganos, estelionatos, que abriram essas brechas para que o Espírito Santo traga a luz e nós reconheçamos o pecado que ainda clama por justiça. A confissão, ela liberta, e o sangue de Jesus pela confissão cancela a maldição hereditária. Se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Provérbios 28:13, pastor Samir gosta de usar muito esse provérbio. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A confissão aliada a um arrependimento genuíno, ela
quebra legalidades espirituais. Então é preciso confessar o pecado dos antepassados, como Neemias falou, lá no Neemias 9, declarar o arrependimento por toda injustiça praticada, renunciar o padrão de desonestidade e pedir ao Espírito Santo que revele se há reparações a serem feitas. Isso é importantíssimo, é necessário fazer a reparação e inclusive é necessário fazer a remissão. O sangue de Jesus é poderoso e suficiente para cancelar toda maldição, mas é necessário remir o pecado com uma oferta e fazer a devida reparação, como fez Davi com Mefibosete. O novo legado, quando há confissão profunda e arrependimento genuíno, ele, através da obediência, ele traz bênçãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 13:13. E Deuteronômio 28 diz no 1 e 2 que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, em Cristo, nós podemos naturalmente começar uma nova história, um legado de fidelidade, de justiça, de prosperidade legítima decorrendo de um trabalho lícito, e a bênção então vai passar a ser uma herança espiritual quando nós obedecemos a Deus. O tempo de libertação chegou. O Senhor deseja quebrar o ciclo de injustiça e nos estabelecer em sua justiça. Então nós vamos orar, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra e reconhecemos que às vezes os nossos ancestrais ou até mesmo nós praticamos o que é errado diante de ti. Nós endereçamos ao Senhor a nossa oração te pedindo perdão por todo roubo, engano, sonegação, desonestidade, apropriação indevida, furto. Nós renunciamos toda prática de injustiça e toda maldição hereditária então te pedimos que o teu sangue, Jesus, nos purifique, que a nossa vida, a nossa família, a nossa casa seja purificada e nós declaramos sobre a nossa geração fidelidade, obediência e bênçãos infindáveis em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a Jerusalém e derrame sobre aquela cidade a paz que Ele tem, que Ele derrame a paz sobre a nossa cidade e que o pão nosso de cada dia Ele nos dê hoje. Que o Senhor nos abençoe com o pão nosso, com o pão que precisamos, com o pão que comemos e com o pão que também vira semente. Aquele que dá pão ao que come, que vos dê também semente para semear. E multiplique as vossas sementeiras, para que aumenteis os vossos frutos de justiça. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Por esse dia, nós declaramos bênçãos infindáveis sobre nossos filhos. Declaramos que os nossos filhos, eles são filhos abençoados, abençoadores, prósperos. Guarde as suas vidas e em nome de Jesus derrame sobre eles a tua paz. Essa paz que excede todo entendimento. Obrigado, Deus, pelo teu poder. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua bondade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.